Olá, querida criança! Na videoaula de hoje, nós vamos corrigir a atividade que nós fizemos no caderno na aula da sexta-feira passada. Você se lembra? Nós assistimos um vídeo relembrando como transformar uma fração em um número decimal. Depois, copiamos e fizemos uma atividade no caderno. Agora é hora de corrigir essa atividade. Então, preste bem atenção. A primeira fração que nós tínhamos que transformar era 2 décimos. Nesse caso era fácil, porque a parte de baixo da fração era um 10. Eu só precisava repetir o 2 de uma forma que o número 2 ficasse uma casinha depois da vírgula. Assim. Como eu sei que o número 2 tinha que ficar uma casinha depois da vírgula? Porque essa casinha que vem depois da vírgula é a casinha do décimo. E aqui estava escrito que era 2 décimos, ou seja, 2 na casinha do décimo. Entenderam? Embaixo, na letra B, também era fácil, porque a base era 100, ou seja, eu só precisava colocar o 4 na casinha do centésimo. Como o 100 tem 2 zerinhos, eu lembrei que eu tinha que deixar 2 casinhas depois da vírgula, porque o meu 4 eram 4 centésimos, então ele tinha que ficar na casinha do centésimo. Na letra C também era fácil, porque embaixo tinha um 1000, ou seja, tinha que ser milésimos. O 8 era só repetir, só que tinha que colocar ele na casinha dos milésimos, porque estava escrito 8 milésimos, ou seja, 8 na casinha do milésimo. Então, até aqui foi fácil, porque nós colocamos o 2 na casa dos décimos. Está vendo aqui? A primeira casa que vem depois da vírgula é a casa dos décimos. Nós colocamos o 4 na casa do centésimo. Ó. A segunda casa, depois da vírgula, é a casa do centésimo. E colocamos o 8 na casa do milésimo. Olha aqui, a terceira casa depois da vírgula é a casa dos milésimos. Mas depois ficava um pouco difícil, porque quando a base não é 10, 100 ou 1000, não adianta copiar e pôr a vírgula, não dá certo. Não adianta tentar copiar o que eu já tenho, porque não segue o mesmo padrão lógico de décimos, centésimos e milésimos. Não existe uma casa dos meios. Mas um meio equivale à metade de um inteiro. E nós já aprendemos que a metade de um inteiro pode ser 0,5. Por quê? Porque um inteiro tem 10 décimos. E se eu dividir 10 décimos na metade, eu vou ter 5 décimos. Seria a mesma coisa se eu tivesse colocado 50 centésimos ou 500 milésimos, porque nessas três situações eu estou representando a metade de um inteiro. Mas é mais fácil fazer 0,5, né? Usa menos algarismos. Então, eu representei um meio como 0,5. Aqui na letra D, nada mais, nada menos, eu transformei o meu 1 inteiro, que era uma unidade, em 10 décimos. Está vendo aqui? Porque eu sei que é a mesma coisa. Só troquei. Aí eu peguei os 10 décimos, dividi pela parte de baixo da fração e multipliquei pela de cima. Ou seja, eu peguei o 10, dividi por 2, porque na parte de baixo da fração tinha um 2, deu 5, e eu multipliquei por 1 e continuou sendo 5. Então, eu descobri que o meio de 10 décimos era 5 décimos. O que eu fiz? Eu peguei os 5 décimos e coloquei na casa certa dele para representar com números decimais. Quando eu não consigo fazer a conversão usando o cálculo mental, eu posso transformar e fazer a continha da fração da quantidade. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Bem, vamos para a letra E. Na letra E, eu precisava de 2 quartos. 2 quartos é muito fácil, porque 2 é a metade de 4. Quer dizer que do meu inteiro dividido em 4 partes, eu vou ter a metade. E eu já sei que a metade de um inteiro é 5 décimos. Então, foi só repetir aqui a mesma resposta. Vamos continuar. Agora, a gente tem que calcular quanto que é 12 décimos. Bem, é fácil, porque quando tem a base 10, ou seja, quando o denominador é 10, é só pegar e repetir o número e deixar uma casinha depois da vírgula. Como 12 já tem 2 algarismos, não precisou nem de colocar nenhum zero. Eu só escrevi o 12 e coloquei a vírgula de uma forma que um deles ficasse na casinha dos décimos. 1 inteiro e 2 décimos.
Mas, prof, eram 12 décimos. É que 10 décimos a gente agrupou e transformou em um inteiro. Por isso que ficou um inteiro e mais 2 décimos, porque o nosso sistema de numeração é nunca 10. Ou seja, não dava para deixar 12 todinho na casinha do décimo, não cabe. Então, a gente fez um grupo de 10 décimos e transformou em um inteiro. E os outros 2 décimos ficaram aqui. E a gente só precisou colocar uma vírgula para fazer toda essa transformação. 34 centésimos também é fácil. Por quê? Já tem duas casinhas e eu preciso de duas casinhas depois da vírgula. Então, eu só preciso pôr um zero à esquerda para representar o inteiro que eu não tenho e colocar o 34 depois da vírgula, que vai chegar na casinha do centésimo e vai dar tudo certo. 34 centésimos, igual aqui. 145 milésimos é o mesmo caso. Eu já tenho 3 algarismos no 145. E eu preciso deixar 3 algarismos depois da vírgula, quando eu estou dividindo por 1000. Então, eu vou pôr um zero vírgula para mostrar que esses 3 algarismos estão depois da vírgula. 145 milésimos. E ó, eles já ocuparam as 3 casinhas que equivalem aos milésimos. Quando a base é 10, 100 ou 1000, é muito fácil fazer a transformação. Só preciso colocar vírgula. E se faltar números, eu sempre coloco zeros do lado esquerdo. Olha só, do lado esquerdo, nunca do lado direito. Porque se eu colocar do lado direito, eu mudo o número e eu não posso mudar o número. Eu só posso transformar ele em milésimos, centésimos ou décimos. Então, todos os zeros que eu precisar colocar, precisam estar do lado esquerdo. E, por último, 100 centésimos. Fácil, né, pessoal? Eu sei que tem que deixar o 3 na casa do centésimo. Ou seja, o 100 tem 2 zerinhos, vai ter que ter 2 casinhas depois da vírgula. E uma delas é a do 3. Mas, prof, como que você sabe que o 3 tem que ficar nessa e não nessa casinha? Fácil. Se o 3 estiver nessa casinha aqui, ele vai estar na casinha do décimo. E como é 3 centésimos, o 3 tem que ficar na casa do centésimo, que é a segunda casa. Muito bem! Espero que você tenha conseguido fazer todas essas transformações sozinho. Espero também que você tenha prestado bastante atenção nessa videoaula. Agora nos encontramos no próximo passo. Um beijo e tchau!